Eu queria falar aqui um pouco, presidente, do Pacto da Federação. O presidente Renan Calheiros, há poucos dias, fez uma reunião aqui de grande relevância, né, em que participaram quase todos os governadores dos estados brasileiros, prefeitos de capitais e de cidades de grande porte, né, exatamente para discutir a questão da distribuição das receitas brasileiras com a União, estados e municípios. E nós sabemos que essa receita, essa distribuição é injusta, principalmente em relação aos municípios, né? Os municípios onde as pessoas vivem é praticamente a casa da população brasileira, são os municípios, onde começa tudo, e ele tem uma pequena participação na receita bruta do país, e, portanto, essa situação precisa ser modificada para que possamos dar mais condições aos municípios brasileiros. Em meio à problemática política, econômica e social que enfrentamos na atualidade, a equivocada repartição de recursos orçamentários entre os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios deve também atrair nossa atenção se quisermos ampliar a justiça distributiva no nosso país. Cumpre-nos, porém, reiterar que o empenho da sociedade e dos seus representantes, neste sentido, apenas concretiza os desígnios já presentes na Constituição da República, que organiza nossa vida coletiva. Trata-se, antes de tudo, de um dever que nos é legalmente imposto. De fato, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tal como listados no artigo 3º da nossa Carta Magna, constam os seguintes. Entre aspas, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 1º. Erradicar, entre aspas, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 3º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Inciso 4º. Deste modo, imprimimos maior grau de justiça distributiva na repartição dos recursos nacionais. Não é mera questão de escolha política. Cuida-se antes e, sobretudo, de um imperativo constitucional, moral e de justiça, para que o Brasil possa florescer como um país de sociedade forte, livre e materialmente realizada. Senhoras e senhores senadores, a despeito da força intrínseca do nosso texto constitucional, deparamos-nos, lamentavelmente, com o crescente desequilíbrio entre as unidades federativas, resultado de uma distribuição ilógica de meios econômicos a favorecer os estados mais ricos, em detrimento dos estados mais pobres, que se veem na contingência de enfrentar problemas sociais com poucos recursos, senhor presidente. Esta grave realidade inspira nossos trabalhos no Senado da República, motivando, inclusive, a apresentação do projeto de lei número 282 de 2015, de minha autoria. Com a aludida iniciativa, buscamos minimizar os desequilíbrios distributivos no âmbito específico da educação. Conforme revelada em sua ementa, o projeto de lei número 282 de 2015 altera as leis de números 9.424 de 24 de dezembro de 1996
e o 9.766, de 18 de dezembro de 1998, para dispor sobre a distribuição nacional dos recursos do salário-educação. Entre as inovações legislativas nele contidas, consta o parágrafo 5º, que passa a reservar 2/3 do montante de recursos, já descontado o percentual da Receita Federal, que é apenas 1%, para uma justa distribuição nacional a estados e municípios com proporcionalidade fundada no número de matrículas da educação básica em cada rede pública de ensino, a partir de mensurações estatísticas atualizadas, tal como fornecidas pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O parágrafo 6º determina que os valores aludidos no 5º deverão ser creditados mensal e automaticamente em favor das secretarias de educação dos estados. O uso de tais valores atrela-se, ademais, ao financiamento de programas, projetos e ações da educação básica. Na justificativa de nosso projeto, manifestamos o seguinte: o salário-educação é uma relevante contribuição social destinada ao financiamento da educação básica pública prevista no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal. Observamos, entretanto, que, devido à forma como os recursos são distribuídos, a contribuição não alcança por igual todos os entes federados. Atualmente, 2/3 da cota estadual retornam ao estado em que as receitas foram recolhidas. Assim, quem recolhe mais dispõe de recursos de salário-educação mais vultosos e, portanto, de mais poder de investimento na educação. Essa estrutura reproduz e perpetua as disparidades que existem entre os entes federados, como já falei, além de caminhar em direção diametralmente oposta à sinalização preconizada pela Constituição Federal, que prevê a atuação cooperativa, colaborativa entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esclarecendo, senhor presidente, muitas vezes recursos dos recolhimentos do salário-educação que são feitos no Rio Grande do Sul, na Paraíba, eles são recolhidos como se fosse na matriz do banco, em São Paulo, em Guarulhos, em Osasco, enfim. E a distribuição é exatamente partindo do princípio de onde os recursos foram recolhidos. E nós queremos uma partilha baseada no número de alunos, no número de estudantes, porque é o sistema mais simples e o mais justo. Se você tem 1 milhão de estudantes do primeiro grau, você recebe 1 milhão de contribuições do salário educação. É uma distribuição justa, fácil, objetiva e que vai, nesse campo da educação, resolver essas disparidades. Senhoras e senhores senadores, a intenção que acalentamos com a aprovação do projeto em discussão, repito, de minha autoria, é a de garantir mais justa e equidade aos brasileiros que em nossos dias estudam em escolas públicas, localizadas nos municípios e estados menos favorecidos da Federação. Visamos, em verdade, levar em conta a arrecadação do salário-educação de forma nacional em uma contabilização global para posterior distribuição assentada no número de matriculados na educação básica de cada um dos entes federados. O projeto garante, portanto, o estabelecimento de um valor médio nacional por aluno para a distribuição mais justa dos valores do salário-educação em benefício de todos. Por tais razões,
Peço o apoio dos colegas na aprovação do PLS 282 de 2015. Portanto, senhor presidente, eram as considerações que eu gostaria de fazer como colaboração a esse pacto da Federação Brasileira, cuja iniciativa foi do Senado Federal e, pessoalmente, do presidente Renan Calheiros. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senhores senadores. Muito bem, senador Raimundo Liga, que traz à tribuna um tema que é de interesse nacional, que a gente fala, mas não acontece. Mas agora, a partir dessa vez, Vossa Excelência fez muito bem, inclusive, fazer uma pequena homenagem ao presidente da Casa que merece, porque me parece que agora vai mesmo com a contribuição excelente de Vossa Excelência, que é a questão do Pacto Federativo. Parabéns, Vossa Excelência, como eu falei no início, que caracterizou-se aqui, entre outras coisas importantes, pela defesa das questões mais justas desse país, questões que envolvem pessoas, como eu falei, aposentados, trabalhadores, e Vossa Excelência, com certeza, também se engajará nesse projeto, porque envolve pessoas, envolve alunos do primeiro grau do ensino público do Brasil, de todos os estados. Peço também o apoio ao meu amigo, estimado, líder do governo, meu presidente na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Delcídio Amaral. Enfim, peço o apoio a todos os senhores senadores. Muito obrigado. Pode contar conosco.